Boa tarde, gente, tudo bom? Então a gente vai detalhar aqui essa anatomia do coração, certo? De uma maneira mais calma, certo? Com as imagens estáticas aqui, porque aí ajuda nesses detalhes todos que você tem. E aí quando a gente for falar da fisiologia, do funcionamento, a gente já vai saber mais ou menos como as partes se associam, se interconectam para poder gerar, né, essa atividade do coração, que é o batimento, que vai fazer aí com que o sangue circule por todo o corpo, né, no sistema circulatório. Então, basicamente, a gente tem aqui dois corações desenhados, né? Esse aqui ele está, vamos dizer, inteiro, né? E esse daqui eu fiz ele cortado, né? Para você ver como é que ele é por dentro, algumas partes aí, alguns detalhes. Então, basicamente, a gente diz que o coração ele é formado por dois sincícios. O que é que são sincícios? Os tecidos do coração, as células dele, são conectadas umas às outras pelas membranas, né? E aí elas formam um grande sincício. Quando você tem esse compartilhamento das membranas entre as células, né? Compartilhando aí o citoplasma, você chama isso de sincício, né? E aí a gente tem o sincício atrial e o sincício ventricular. Esses dois sincícios se localizam em locais diferentes. O átrio, né? Os átrios, os dois, ficam aqui em cima, né? Então você tem o sincício atrial aqui em cima. E embaixo você tem o sincício ventricular, certo? Então, lembrem, o coração, todas as células dele são interconectadas pelas membranas, né? Os citoplasmas. Isso é por quê? É porque o coração tem uma atividade de propagação de um impulso elétrico, né? Pelo coração. É isso que vai fazendo ele bater. E aí, sendo um tecido sincicial, né? Facilita esse processo. O coração ele vai ser dividido em quatro partes, certo? Em quatro câmaras. Você tem aqui o átrio direito, que é a primeira câmara, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então são quatro câmaras aí que a gente tem no coração, né, humano. Além dessas quatro câmaras, você vai ver que ele é todo, né, conectado a vasos sanguíneos. O sangue tem que passar por dentro do coração, né, chega no coração e sai do coração. Então, você vê que tem uma série de vasos sanguíneos, né, conectados a ele para fazer, né, essa recepção, né, ou transmissão do sangue para dentro e para fora do coração, certo? Então, quais são essas partes aí do coração? Vamos detalhar elas. Do lado direito, nós vamos ter duas câmaras. O átrio direito, né, é o sangue que vai chegar do corpo, vai vir pelo átrio direito. E você tem um ventrículo direito logo abaixo. O átrio e o ventrículo são interconectados, certo? Os dois átrios não têm conexão, né? Nem os dois ventrículos. Você tem, na verdade, uma divisão no meio do coração, que é um septo interventricular, e aí fica de um lado o ventrículo esquerdo separado do ventrículo direito e aqui de um lado o ventrículo direito separado de um lado do átrio direito separado do átrio esquerdo. E aí o ventrículo e o átrio do lado direito se comunicam por meio de uma válvula. A válvula que você tem, né, fazendo a conexão entre átrio direito e ventrículo direito, a gente chama de válvula tricúspide. Essa válvula tricúspide tem esse nome porque ela tem três tampinhas, né? Três válvulas. E essas três válvulas ficam abrindo e fechando conforme o sangue vai saindo do átrio e indo para o ventrículo, certo? Já do lado de lá você tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Qual é a diferença aí desses dois lados, desses átrios e ventrículos? É o seguinte: do lado direito vai chegar todo o sangue que está vindo do corpo, né? Esse sangue que está vindo do corpo vai entrar no átrio direito pela veia cava. E a veia cava é subdividida em duas partes, né? A veia cava superior, que pega o sangue da região superior do coração e da cabeça, né? E traz para o coração. E a veia cava inferior, que é essa parte toda dos membros e traz para o coração. Então o sangue chega, né, aí no coração por meio da veia cava superior e da veia cava inferior, né? Então chega aqui da parte de baixo do corpo, veia cava inferior, e da parte superior do corpo,
veia cava superior. Aí o sangue todo entra no átrio direito, né? E aqui, quando esse sangue entra, ele vai pressionar a válvula tricúspide que está aparecendo aqui, né? Ela abre e fecha as três cúspides, né? E aí o sangue passa, por causa da pressão que aumenta no átrio direito, o sangue passa abrindo essas válvulas para o ventrículo direito. Daqui do ventrículo direito, né, esse sangue que está com uma baixa taxa de oxigênio, porque ele está vindo do corpo e da cabeça, já foi consumido todo o oxigênio dele, isso é um sangue venoso que está chegando aí, né, um sangue com riqueza de gás carbônico e mais pobre em oxigênio. Esse sangue daqui, ele vai direto para o pulmão, né, para quê? Porque lá nos pulmões, né, ele vai sair daqui, esse sangue, né, e vai pegar a artéria pulmonar. Certo? Que está aqui, olha, tronco pulmonar. Essa é a artéria pulmonar. Ele vai pegar, vai pela artéria pulmonar para os pulmões, né, saindo do ventrículo direito, e lá nos pulmões esse sangue vai ser oxigenado. Então você respira, né, o sangue que passa pelos pulmões, ele vai ser oxigenado. Então você adiciona oxigênio a esse sangue e retira o gás carbônico. Pronto, sai o sangue do pulmão, ele vai voltar para o coração pelas chamadas veias pulmonares. E aí a gente tem uma classificação a fazer, né? Veias e artérias. As artérias são vasos que estão levando sangue para fora do coração. Saindo do coração. Então esse sangue que é bombeado do coração para o corpo, ele sai por meio das artérias. O sangue retorna para o coração pelas veias. Então o sangue saiu do coração, olha, para o pulmão pela artéria pulmonar. Chega no pulmão, ele é oxigenado e vai voltar ao coração pela veia pulmonar, né? Então, pela veia pulmonar, o sangue vai entrar agora no ventrículo, né? No átrio, aliás, direito, então esquerdo, entra aqui esse sangue. Faz a mesma coisa, vai pressionar a válvula do lado esquerdo do coração. Que válvula é essa? Essa é a válvula bicúspide, também tem o nome aí de válvula mitral. Então, vai haver uma pressão maior nesse átrio, a válvula se abre e aí passa para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, né, esse sangue vai subir agora para a artéria aorta, que é essa daqui. A artéria maior que você tem no corpo, né? Então, a mais calibrosa, e ela se ramifica em várias artérias, né, que vão para os órgãos importantes aí. Você vai ter o fígado, o rim, né, os rins. Então, daqui do ventrículo direito, esquerdo, esse sangue todo sobe pela aorta e vai ser distribuído para todo o corpo. E aí, conforme ele for circulando no corpo, esse sangue sai do coração com uma pressão alta, né, devido à questão da pressão que é exercida. No lado esquerdo do coração, a parede coronária é mais grossa, então ele vai dar uma força maior de pressão. Por quê? Porque do lado esquerdo é o sangue que vai para o corpo. Então você tem que ter nesse lado aí uma força assim maior para pressionar esse sangue e ele ter uma velocidade para circular por todo o sistema sanguíneo que a gente apresenta, certo? E aí vem o seguinte, olha. Conforme esse sangue vai circulando pelo corpo, ele vai distribuindo nutrientes, vai distribuindo oxigênio, né? Por isso que ele vem pelo pulmão, porque as hemácias são especialistas em transportar oxigênio, é isso que elas fazem. E aí vão transportando todo esse sangue por todo o corpo, certo? Gente, para o coração bater, né, tem alguns sistemas, alguns esquemas que tem que ser seguidos, certo? Então, o coração tem algumas estruturas, né, dentro dele que vão ser geradoras de impulsos elétricos, ou seja, são estruturas que têm células que são capazes de gerar uma atividade elétrica. Essas células formam, por exemplo, o nó sinoatrial, que está aqui em cima. Olha, sino significa em cima, né? Então, em cima do átrio está aqui o nó sinoatrial, e eu sinalizei também o chamado nó atrioventricular, né? Então, esse nó atrioventricular, também chamado de feixe atrioventricular, como é que vão funcionar? Quando esse átrio estiver cheio, certo? Ele está ali enchendo, a pressão aumentando, né? Então vai chegar um ponto em que ele vai levar um choque, uma descarga elétrica aqui, no nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial vai fazer que essa descarga elétrica pressione os átrios, a parte de cima do coração.
Quando ele pressionar aqui, a pressão vai fazer com que a válvula, né, tricúspide abra e o sangue passe para o ventrículo direito, certo? Então aqui foi uma onda, né, de um impulso elétrico que fez a parte atrial se contrair, certo? Na medida em que a parte atrial se contraiu, né, a parte ventricular relaxa, certo? Para o sangue vir para cá. Quando o sangue estiver aqui, certo? Na parte do ventrículo, aí vai vir um outro impulso. Quem é que dá esse impulso? O feixe atrioventricular. E esse impulso se propaga por todo o coração, é por meio dessas fibrazinhas vermelhas que vocês estão vendo aqui nas paredes do coração, né? Se propaga por todo o coração esse impulso. E aí, olha, vem a pulsação do ventrículo. Quando o ventrículo contrai, o sangue que está aqui, né, vai para os pulmões, o que tiver aqui para o pulmão, e vai para o corpo, o que tiver aqui para o corpo. Então você tem a contração atrial e a contração ventricular. Por isso que o movimento de batimento do coração, né, é tipo um tá fechando, o outro tá abrindo. Então você vai ter um movimento, né, dos dois fazendo um movimento sincrônico, né? Não pode perder essa sincronia desse movimento do coração, porque você pode ter aí problemas de circulação depois. Então, olha, por exemplo, acontece alguns casos de pessoas que nascem com o chamado sopro no coração. Esse sopro é quando dois átrios estão ligados entre si. Aí um átrio fica perdendo sangue, né, para o outro átrio. Isso daí gera uma baixa pressão e o seu batimento é comprometido, certo? Então, essas são condições aí específicas. Aí você tem uma série de problemas coronários que podem ocorrer, né, no coração, levando a pessoa a várias patologias diferentes. Mas, geralmente, problemas ligados ao coração vão gerar cansaço, né, dor, dificuldade respiratória, porque se o coração não estiver bem, não estiver funcionando, né, direitinho, distribuindo todo esse sangue, né, você vai ter problemas de transporte de oxigênio, né, desmaios e tal. Então tem muitas condições associadas, afeta a atividade física, interfere em muitas condições da pessoa. Então, detalhando aí, olha, você tem a artéria, a veia cava superior e inferior, né? Você tem a artéria aorta, a maior que você tem no seu corpo, né? Não pode comprometer a artéria aorta, porque ela distribui sangue para todos os principais órgãos do corpo. Né? Você tem aqui a artéria pulmonar, também chamada aqui de tronco pulmonar, que leva o sangue para os pulmões. As veias pulmonares que trazem esse sangue, né? Lembra a função das veias. E fora essas veias e essas artérias que eu estou citando, né? Que trazem sangue para o coração, as veias, e levam sangue do coração às artérias, você tem os capilares. E esses capilares são pequenos vasos sanguíneos de até natureza microscópica que vão penetrar dentro dos tecidos de maneira profunda. E é por isso que eu disse que o sangue sai do coração com alta pressão, ele vai com alta velocidade. Agora, à medida que ele passa por todas as veias e artérias, esse sangue ele vai perdendo pressão, né? Então ele sai das artérias ali, ele sai viajando pelas artérias e tal, e vai ficando espaço menor, espaço cada vez menor para esse sangue passar. A pressão então vai diminuindo, né? Porque os espaços vão ficando menores, a velocidade vai caindo, né? E agora esse sangue tem que voltar para o coração. Para o sangue voltar para o coração, principalmente da região inferior do corpo, né? Das pernas, por exemplo, você tem uma série de músculos que ajudam, né? O sangue a voltar para o coração. Então, às vezes está fazendo uma atividade física e você para de vez, indicam que você não pare de vez, indicam que você tem um movimento ainda de finalização para que aquele sangue que está subindo aí todo consiga ir lá para a região do coração de volta, né? E aí o sangue vai voltar para o coração pelas veias, certo? É por isso que quando você vai ver os batimentos de alguém, né, pela medição do pulso, ou você vai sentir a artéria de alguém, você tem que ver pontos que estão próximos da superfície da pele, né, tipo aqui no pulso, e você vai sentir aquela pulsação da artéria, porque a artéria que tem essa pulsação, que a pressão dela é mais alta, é ela que pulsa, a artéria que pulsa. Agora, a veia não tem essa pulsação, certo? Ela já tem uma característica de ser mais, vamos dizer assim, você não vai sentir aquela veia pulsando, certo? Porque a taxa, né, dela de pressão é mais baixa, quando está voltando para o coração. E aí essas válvulas, você tem dois tipos, né? Válvulas semilunares. Você tem aqui a artéria pulmonar, ela tem as válvulas pulmonares, né? Então essas válvulas semilunares pulmonares
semilunares porque elas são em formato de meia-lua, certo? E você tem as válvulas da artéria aorta, né? Então a artéria aorta ela tem uma válvula também, porque assim, quando o sangue estiver entrando nos ventrículos, né, por exemplo, essas válvulas têm que estar fechadas. Elas só vão abrir na hora que for para sair esse sangue. Então tem que ter uma certa pressão. Então elas também abrem e fecham conforme a quantidade de sangue que está passando. Quando você vai ouvir o som do coração, né? Esse som ele está vindo dessas artérias, abrindo e fechando. As artérias atrioventriculares e as artérias semilunares, né? Então as artérias atrioventriculares eu já citei para vocês, a bicúspide no lado esquerdo e a tricúspide do lado direito, certo? E aí eu falei para vocês também sobre um sistema de condução cardíaca. Né? Esse sistema de condução é como a atividade elétrica vai ser propagada pelo coração. Então várias coisas contribuem para isso. O sincício, né, que é as células todas unidas, né, pelo citoplasma e tudo mais. Aí você tem o nó sinoatrial, que está aqui em cima, ele faz os átrios contraírem. Você tem o nó atrioventricular, aquele que vai fazer o ventrículo, né, ter aquela pulsação mais forte. O feixe de His, que é uma série de fibras que você tem pelo meio, né? E as fibras de Purkinje que vão vindo aqui, olha, se propagando por toda a musculatura cardíaca. Isso é dentro do músculo, você não vê se você pegar um coração na mão, certo? Por fora do coração, né? O coração ele distribui sangue, mas ele também tem que receber um sangue para ele, para os músculos deles, para as células dele. Então, no coração, você também tem, né, circulação, você tem veias coronárias, você tem artérias coronárias, né, e você tem que irrigar o músculo do coração. Quando a pessoa tem um infarto e tudo mais, a gente detalha depois, é porque bloqueou a circulação do coração, a circulação externa que ele tem, certo? A localização do coração no nosso corpo é nessa região, né, de uma maneira inclinada. Essa região a gente chama de mediastino e o coração está dentro de uma cavidade. A cavidade onde o coração está instalado, vamos dizer assim, é chamada cavidade pericárdica, né? E tem uma membrana ao redor que é o pericárdio. Então essa é a localização básica do coração, mais para a esquerda, mas ele se localiza na verdade no centro, porque ele é inclinado, né? Por isso que a gente faz o coração meio torto. Ele é inclinado aqui para a esquerda, então acabou ocupando um espaço maior no lado esquerdo, né? Por causa dessa região da ponta aqui, que é o ápice, né? do coração, que vai ocupar esse lado mais para a esquerda. E aí por isso que você tem os pulmões, o pulmão aqui do lado direito ele tem 3 lóbulos, né? E do lado esquerdo tem 2, porque tem aquele espacinho do coração, aquela região. Geralmente a gente vê muito em filmes, a gente vê, né, nas séries, esse negocinho lá nos eletrocardiogramas, né? O negocinho fica lá pipi, apitando. Isso daqui são as ondas que estão representando, né, os batimentos. Então você tem aqui uma parte dessa onda é do átrio, outra parte é o relaxamento, outra onda é o ventrículo. Então eu vou detalhar, a gente vai aprender a ler essas linhas, né, que a gente chama de QRS, né? Que são as ondas QRS, e elas representam justamente os batimentos cardíacos. Então, se tiver alguma anomalia, se você fizer um eletrocardiograma, vão fazer um gráfico lá com um monte dessas linhas. Você vai ser capaz de saber se tem alguma patologia de acordo com as ondulações que essas linhas vão mostrar, né? Porque tem as ondulações normais e tem aquelas ondulações que indicam que você está com algum problema, e o cara vai até saber, né? O cardiologista, qual é o seu problema, onde, naquele local do seu coração, porque cada ondinha dessa representa um ponto que está sendo monitorado na atividade do eletrocardiograma. Então fiquem aí com esse resumo inicial, né? E nas próximas aulas a gente continua com esse conteúdo de circulação e coração aí, certo? Até mais!